Olá, pessoal. Bom dia a todos e a todas. Estamos dando início a mais um encontro síncrono temático aqui do Cálculo 2 pelo Projeto Newton. Quero dar as boas-vindas a todos e a todos. Bem, esse é o nosso último encontro síncrono temático, né? Semana que vem a gente ainda vai ter 2 encontros de revisão, mas o nosso último encontro síncrono temático antes da nossa última avaliação. Hoje eu vou falar de aplicações das integrais triplas. Eu não cheguei muito a definir, porque as definições são extremamente análogas na aula da segunda-feira da semana passada. Mas eu vou basicamente reescrever as definições e fazer alguns exemplos com vocês. Antes disso, queria fazer algumas observações. Bem, finalizou ontem a data para que vocês entregassem o formato de avaliação que vocês querem realizar. Aqueles que perderam, bem, serão considerados como alunos que realizaram a prova presencial. Isso porque a prova remota ela exige toda uma logística para ela, o que impede que seja. Então, mas se algum caso muito específico, por algum problema caiu a internet, coisa desse tipo, quiser enviar um e-mail, envie, mas tem que ser breve, tá? Porque hoje a gente já vai enviar as avaliações presenciais para que elas sejam rodadas, né? Porque são muitas avaliações. Então, mas em geral os alunos responderam o formulário. As informações, assim como na P1, durante a semana que vem vocês serão informados sobre o local de prova. A princípio e provavelmente será aqui mesmo, tá bem? O local de prova. Nossa turma não é muito grande, então não faz necessidade de outros ambientes. Mas vocês vão ser informados com mais detalhes, tá? Isso vai depender todo da distribuição logística da avaliação, tanto da manhã como da tarde. Então, algumas informações importantes para que vocês não esqueçam. Vocês finalizaram ontem a lista de exercícios. Além da lista de exercícios, a gente está num ciclo de atividades normal. A única coisa que aconteceu foi que, devido a casos de Covid na equipe de monitoria, a gente não pôde ter um encontro com os monitores, mas ainda tem atividade de monitoria. Vocês têm que fazer o upload daquela atividade, que basta uma questão, um item daquela lista bem grande lá que vocês enviem, e as notas serão atribuídas ao envio da atividade. Escolhi presencial. Se testar positivo para COVID, por acaso pode fazer online. Se aos alunos que marcaram presencial e que testarem positivo para COVID, devem enviar imediatamente um e-mail ao projeto para que a equipe do projeto indique como proceder, tá? Porque aí vai ter algumas situações, né? Porque alguns que testarem positivo, a depender de sintomas, não terão nem condição de fazer ela em formato remoto, né? A depender de quão debilitado ficar. Então, a minha sugestão, na verdade, a minha indicação é que qualquer aluno que marcou presencialmente e testou positivo, envie imediatamente o e-mail. Pessoal, é meio óbvio isso, mas eu peço bom senso de todos que alguém que testou positivo não pode vir presencialmente fazer uma avaliação, né? Isso é uma questão de responsabilidade civil. Independente da gente ter como ou não descobrir que você testou positivo, pelo amor de qualquer coisa que você acredite, tem o bom senso, né? A civilidade diz exatamente o que vocês têm que fazer nessa situação. Qualquer pessoa que testar positivo não pode vir presencialmente e, a depender da situação, se não der nem no dia da presencial e nem no dia da sub, a gente encontra uma solução, mas se testar positivo, envie algum, não sei se estão indicando, a depender do lugar, nem comprovante eles estão dando, né? Realmente a gente está com um problema sério em relação a essas testagens, mas envie e-mail explicando a situação e tenham todos o bom senso que pede a civilidade, tá bem? Então, tá bom. Tá, eu também espero. É claro, assim, a gente faz o máximo possível para evitar, né? É claro que a gente vai ter que tomar todos os cuidados, levando em consideração a possibilidade que alguém esteja, porque alguém pode estar assintomático. Então, existe uma série de cuidados que a gente vai ter que tomar. É como eu disse, né? Essa segunda avaliação ela vai se dar em um momento da pandemia totalmente diferente do anterior. Então, a gente vai ter que ter um cuidado redobrado. Não é.
não tem uma solução muito prática, mas a gente vai fazer o possível. Mas é claro que aqueles que sabem bem devem tomar os cuidados necessários, tá? E aí a gente, se for as situações que forem surgindo, a gente vai resolver da melhor forma possível, tá? Toda a equipe do projeto se reuniu nessa semana, não me recordo exatamente o dia, e desde a coordenação, estão todos cientes de que eventualidades podem acontecer com essa avaliação e a gente vai ter que lidar com cada uma delas. Então, tem muitas pessoas, desde lá das altas hierarquias da universidade, pensando sobre isso. A gente vai resolver qualquer situação que possa surgir da melhor forma possível, né? Bem, o que eu estava reforçando é que vocês têm que entregar a atividade da monitoria, não percam, tá, pessoal? É uma notinha que faz muita diferença. E também está o estudo dirigido, está lá disponível. Essa semana vai ser a última vez que vocês vão fazer essas atividades, então façam, nem que seja por cartaz, né, e terminem isso. Semana que vem a gente faz a avaliação. Semana que vem, pessoal, a gente vai fazer revisões na segunda e na quarta. Eu já vou fazer um indicativo hoje para que a nossa revisão seja mais fluida, tá? Tipicamente, classicamente, provavelmente isso nunca vai mudar. Alguns alunos que estão extremamente atrasados, que não assistiram praticamente nenhuma das aulas do módulo, eles vêm para a aula de revisão, é o famoso a espera de um milagre, né? Sempre existe essa esperança e tem um problema, não é problema que o aluno espere o milagre, tá? Mas existe um problema em relação à rotina da revisão, que é a seguinte: eu tenho colegas que estão aqui, eu tenho alunos que estão aqui durante todo o período, estão cansados, estão exaustos, estão vindo, estão se esforçando, e a prioridade do curso é atender a dúvidas que já não foram respondidas durante aulas passadas. Se vocês se recordarem, na última semana de revisão que a gente teve, tinha alunos perguntando ainda definições. Então, para esse tipo de pergunta, eu serei, para o bom andamento da revisão, eu vou ser obrigado a indicar os alunos que assistam às aulas que eles não assistiram, tá? Então, qualquer pergunta do tipo, professor, o que diz o teorema de Fubini? Eu vou indicar que assista a aula do conteúdo, vocês têm um planner de atividades que permite vocês saberem em que aula foi dada cada um no conteúdo. Porque quando foi uma aula de teorema de Fubini, eu não só disse o que era, só como exemplo, eu não só disse o que era, como surgiram as dúvidas e eu tentei esclarecer. É muito complicado para o andamento do curso que na aula de revisão eu tenha que voltar nessas coisas. A aula de revisão é para eu tentar sanar dúvidas mais pontuais, resolver exercícios, tentar dar direcionamento para a avaliação, tá bom? Então, é isso que eu vou me focar nas aulas de revisão, para que eu chegue mesmo nos exercícios. Os exercícios da revisão, se vocês lembrarem da revisão da P1, eles são direcionados ao que eu vou cobrar na avaliação, para dar para vocês uma visão geral do que vocês precisam se concentrar. E fica muito difícil eu tiver que ficar voltando em temas extremamente elementares, porque um colega resolveu fazer a segunda parte do cálculo 2 toda em uma semana. Então, eu estou deixando indicado, provavelmente os alunos que deveriam ouvir isso não estão na aula de hoje, mas para que os alunos que estão acompanhando saibam que não vai ser por falta de educação, na semana que vem, que eu vou indicar que assista às aulas do conteúdo, quando a pergunta realmente for algo que já foi respondido em aulas passadas. É simplesmente para que tenha fluidez na revisão e para que os alunos que realmente estão focados, eles possam aproveitar da melhor forma possível. Então, isso é um recado importante. Bem, além disso, acho que qualquer coisa que surgir durante a aula eu vou referenciando, tá? Hoje eu vou falar de aplicações das integrais triplas. As aplicações que eu vou... Bem, é óbvio que existem diversas, tanto para integrais duplas como para integrais triplas, que eu não falei no curso, mas as que eu vou me atentar são as mesmas que eu já falei no caso das integrais duplas. Então, vamos revisar, né, e levar para o contexto de integrais triplas o conceito de densidade. Eu já até resolvi exercícios usando isso, mas vamos só
formalizar brevemente. De densidade e massa. Ou massa e densidade, tanto faz. Densidade e massa de objetos tridimensionais, tá? Bem, dado um sólido B, que é base para a gente, um sólido é um subconjunto do R3. Descrever desse jeito vai ficar um pouco ruim, né? Apenas um subconjunto do R3, um sólido limitado, tá? Porque a gente poderia pensar em coisas limitadas, a gente não vai trabalhar com isso, então um sólido limitado. B do R3, com função de densidade delta, que associa função de densidade delta de xy para todo x e y em B, x, y, z em B. Temos que a massa M, colocar numa cor diferente aqui só para dar um destaque, a massa M de B é dada por M é a integral tripla sobre B da densidade em relação a um elemento diferenciável de volume. Tá ok? Então, essa é a massa. A gente já até resolveu exercício usando isso. Vamos dizer que eu nunca escrevi, no caso, no contexto de integrais triplas, está escrito aí. Então, dado um sólido limitado B, limitado porque a gente não trabalhou aqui com integrais impróprias, que é o caso onde essa integral se estende até o infinito, com função de densidade delta xyz, para todo ponto xyz pertencente a B, temos que a massa M de B é dada por essa função, tá bem? Há uma observação sobre isso, que a gente também que eu também já comentei. Observação. Caso delta de x, y, z seja igual a 1, constante, então o volume de B, o volume de B denotado por B de B é igual, numericamente igual, tá? Para não pensar que eu estou igualando unidades de medida, é numericamente igual a massa M. Ou seja, o volume de B pode ser calculado integrando sobre B a função de densidade 1, elemento de volume, tá? Isso a gente usa. Então, em geral, bem,
Se eu perguntar o que é volume, você pode resolver basicamente por essa integral. Vamos fazer um exemplo, né? Vamos resolver um caso. Tá, deixa eu fazer aqui, porque o desenho é um pouquinho grande. Considerar aqui, calcular de um tetaedro, o volume de um tetaedro específico. Então, exemplo, determine o volume do tetaedro T limitado pelos planos x mais 2y mais z igual a 2, x igual a 0 e z igual a 0. Ok? Calcular um volume é integrar uma densidade constante igual a 1. E aqui a única dificuldade é fixar quem que é a região, né? É claro que disciplina vai subindo de dificuldades, né? Conforme eu vou introduzindo novos conceitos, eu falei de mudanças de coordenadas e tudo mais. E aí, tipicamente, a gente vai avançando no curso e fica muito focado na parte mais difícil. E, às vezes, isso arrisca você pegar uma questão mais simples, mais elementar como essa, e acabar tendo dificuldade porque você praticou pouco. Praticou muito difícil, pouco fácil, acaba que o difícil torna o fácil, e o fácil torna difícil. Isso daqui é para ser um problema relativamente simples, tá? Eu estou considerando que esse tipo de coisa, a essa altura da disciplina, é fácil, tá? Mas ainda temos que fazer. Então, vamos tentar entender essa região. Essa região, ela não precisa de nenhuma mudança de coordenada, nada desse tipo, mas você vai precisar identificar. Eu já pelo menos disse que é um tetaedro, então você já tem alguma informação importante aqui, mas eu poderia dizer apenas a região limitada por esses planos, o que complicaria um pouco o exercício, mas ainda seria basicamente a mesma resolução, tá? O que a gente pode fazer? Primeiro vamos entender como que esse plano funciona. Uma boa forma de visualizar um plano é considerando as interseções do plano com os eixos coordenadas, caso exista, né? Nesse caso aqui existem, porque quando eu tomo x e y igual a 0, eu obtenho z igual a 2. Quando eu tomo... deixa eu colocar... Bem, quando eu tomo x e z igual a 0, eu obtenho que 2y é igual a 2, então o y é igual a 1. Vou tomar o x aqui e o y aqui, então o y é igual a 1. E por último, quando eu tomo y e z igual a 0, eu obtenho que o x é igual a 2. Então, a princípio, esse plano é um plano que passa por esses 3 pontos. Vamos primeiro colocar ele aqui e ver se tem algum problema em relação às outras limitações do meu tetaedro. Bem, ele continua aqui nessa direção, também nessa, aqui para baixo. Só que aí já não é muito difícil observar que x igual a 0 é esse plano de fundo aqui, então ele só vem para cá, o que elimina esse pedaço. E em compensação, z igual a 0 é essa parte de cima, é o tetaedro, então estou considerando essa região aqui, ó, o tetaedro limitado, né? Se você fosse perguntar por que eu não posso continuar para cá, é porque eu teria uma integral infinita. Então, ele disse tetaedro limitado. Então, não posso ir embora nessa direção. Um tetaedro que eu consigo formar é esse daí, tá bem? Ok. Então, com isso, eu tenho uma região tridimensional e eu preciso mapear ela para conseguir a região de integração. Existem algumas opções, tá? Você pode, por exemplo, tomar o z. A ideia é aquela mesma das integrais duplas. Você escolhe uma variável para ser a que é independente.
Aqui, bem, é planos, né? Então não vai ter uma que seja mais fácil de resolver em relação a ela. Vai ser bastante simétrico o problema. Então, você pode considerar que o z varia de 0 até 2. Aí, ok, se o z funciona, se o z varia de 0 até 2, então a gente tem que considerar para cada valor de z até onde o x e o y variam, né? Então, fixado um valor de z, vamos só verificar aqui, porque o que eu vou fazer é, eu vou fixar um valor para o z e observar a variação do x e do y, né? Então, dado um valor para o z, vamos olhar por aqui. Como x mais 2y mais z é igual a 2, eu posso considerar, por exemplo, que o x varia. Ele varia desde o zero, né? Então, ele vai do zero. Aqui, na verdade, talvez fosse mais fácil considerando as integrais mais internas, né? Vamos refazer isso daqui. Só para a gente... vocês vão entender por quê, para não ficar fora de ordem. Vamos começar com esse plano aqui e com a informação de que o z varia até o zero, tá? O z, ele está acima do zero e abaixo dessa equação, né? O z só bate no plano, ele sai da altura zero aqui, vem, a hora que ele bate nesse plano inclinado, ele não pode passar, essa é a limitação dele. Vai acabar ficando mais fácil resolver desse jeito. E esse plano, quando você isola no z, ele é 2 menos x menos 2y. Ok, então o z varia aí. Fica mais fácil começar desse jeito, porque se eu já resolvi aqui no z, coloquei ele dependendo das duas variáveis, acaba que a variação de x e y fica limitada basicamente aqui ao plano, tá? E aí você reduz a uma região geral do R2, porque o z você já resolveu. Aí sim você pode considerar, por exemplo, que o y varia de 0 até 1, por exemplo aqui, que esse aqui é o 1. E aí, mas como que eu vou tirar o x? Bem, para você tirar o x, você sabe que aqui embaixo, nesse triângulo aqui, base do meu tetaedro, é o caso z igual a 0. Então você pode vir aqui e obter o seguinte. Bem, o 0 é o limitante inferior do x. O limitante superior dele é o que acontece com essa equação quando z é 0. Quando z é 0, você vai obter x mais 2y igual a 2. Então, você vai tirar x igual a 2 menos 2y. E esse vai ser o limitante superior, que é basicamente a equação dessa reta aqui, tá? Essa reta é a reta x igual a 2 menos 2y. O x vem do zero e bate aqui, tá? É assim que o x funciona. Então, ele vai até 2 menos 2y. E aí, como vocês já devem ter observado a essa altura do campeonato, a parte mais difícil de integrais no cálculo 2, é encontrar a região. Dada a região, você consegue montar o problema. O volume de T, pelo que a gente viu no quadro 2, ele é a integral sobre T de uma densidade constante igual a 1 dV. Então, bem, resolver desse jeito é muito difícil, eu preciso levar para os limitantes. Como é que eu faço? Começo com o independente, coloco o que depende apenas de 1, né? A dependência é crescente conforme eu vou entrando nas integrais. 0. E coloco, por fim, a que depende de todo mundo, né? 0 até 2 menos x menos 2y, a função que eu tenho que integrar é 1, por ordem z, que é o que varia aqui,
x, que varia aqui, e y. É a única forma de resolver? Não. Você pode escolher, quando a escolha de limitar o z aqui em função de x e y foi uma escolha particular minha. Você poderia colocar x igual a 2 menos 2y menos z. E aí, essas equações te permitem escolher a ordem de integração, mas que nesse caso vocês vão observar que não é muito relevante, tá? Tem aquelas integrais, como está na lista de vocês, o seno de x quadrado, que você precisa mudar a região de integração para conseguir. E aí faz sentido você ficar mexendo com essa dificuldade. Mas nesse caso específico, você não ganha praticamente nada em mudar a ordem de integração, integra do jeito que você já construiu, tá? Então, o volume do tetaedro vai ser a integral de 0 a 1, da integral de 0... Mostra para mim lá o quadro 3, por favor. A integral de 0 a 2 menos 2y, da integral de 0 até 2 menos x menos 2y, dz, dx, dy. E aí agora é muito simples, né? Integral de dz, coisa extremamente importante e óbvia é que eu não posso usar o corolário do teorema de Fubini por causa das dependências dos limitantes de integração, eu não estou num paralelepípedo, então isso fica a integral de 0 a 1, a integral de 0 a 2 menos 2y, integral de z em relação a integral de 1 em relação a dz é z, no zero vai dar zero, então fica só 2 menos x menos 2y em relação a x em relação a y. Integrando, bem, agora eu estou integrando em relação a x, então fica de 0 até 1. Em relação a x, essa aqui eu vou fazer mais devagar um pouquinho, vai dar 2x de 0 a 2 menos 2y, menos x quadrado sobre 2 de 0 a 2 menos 2y, menos 2yx. Por quê? Porque eu estou integrando em relação a x e aqui tem y, né? Poderia ter colocado lá junto, porque seria 2 menos 2y que integra x, mas não está errado fazer desse jeito, tá? dy. Então, resolvendo aqui, vai ficar de 0 até 1. 2 vezes 2, 4, menos 2 vezes 2, 4, menos 4y. No zero dá zero. Aqui vai ficar menos 2 menos 2y ao quadrado. E aqui vai ficar menos 2yx, que multiplica 2 menos 2y, dy, né? Eu ainda não integrei, eu só abri o teorema fundamental do cálculo. Até aqui nenhuma dúvida. Continha, continha, continha. Vamos resolver isso aqui. Vai ficar... Bem, eu tenho um 4 aqui. Quando eu elevar isso ao quadrado, lembrando que o menos está lá de fora, né? Então, vai aparecer um 4. 4 menos 4 vai se anular. Eu tenho aqui menos 4y. E aqui vai aparecer, dentro do produto notável, vai aparecer menos 8y, né? Mas com menos daqui, vai ficar mais. Então, fica 4y. Se eu errar alguma coisinha, vocês me corrigem, tá? Vão acompanhando a minha conta. O que eu fiz foi 2 vezes 2, 4, vezes o 2 do produto notável, 8. Seria negativo, mas com esse menos fica mais. Que era menos, eu já eliminei. Então, isso aqui também já foi. Aqui vai aparecer mais, só que menos 2y quadrado, menos 4y quadrado, perdão. Menos 4y quadrado. E aqui eu vou ficar com menos 4. Tem um probleminha em algum lugar, né?
Obviamente, tá errado essa conta que tem um X aqui. Ah, tá. Esse X aqui não existe mais, né? Acho que alguém já deve ter notado lá. Esse X aqui não existe porque aqui existe, aqui que não existe mais, né? É aqui que está entrando. Então é 2y vezes isso. Eu tô achando que vai ficar... Bem, aqui fica menos 4y. E aqui fica... Não acredito nisso. Tem algum erro na minha conta, pessoal. Pois não. Isso, obrigado. Sabia que tinha algum problema. Vamos. Tem um erro aqui, né? Essas continhas são. Agora sim, vamos fazer a conta, porque agora perdi o direito de fazer direto depois dessa, né? Então vai ficar. Vou ter que abrir tudo isso aqui, tá? Vai ficar 4 menos 4y. Aí aqui ficaria menos 2 ao quadrado. 4 dividido por 2, então menos 2. Mais, por causa desse menos, ficaria 8 divide por 2, 4y, menos, aí aqui ficaria 4y quadrado, divide por 2, 2y quadrado. Aí aqui sim, menos 4y e mais 4y quadrado, dy. Agora dá para fazer os cancelamentos corretamente. Esse 4y vai embora com esse 4y. Esse menos 2 vai embora com esse 4, fica 2. Deixa eu tentar. Ficou pouco espaço, né? Vamos ver. Aí, esse menos 2 aqui vai ficar só 2. É isso, né? Vai ficar 2 lá, menos 4y mais 2y quadrado. Vamos verificando aí a conta. Então, o volume do meu petaedro é dado pela integral de 0 até 1. Pode deixar o quadro 1 lá, só para ir acompanhando. Bem, o nosso 4 eu cancelei com menos 2, sobrou 2. Aquele menos 4y foi embora com mais 4y. O menos 2y ao quadrado eu eliminei com 4y quadrado, ficou 2y quadrado, ainda sobrou menos 4y, né? Menos 4y mais 2y quadrado. dy. Acho que está certo. Aí aqui, bem, teorema fundamental do cálculo, vai ficar 2y de 0 até 1 menos 4, ficaria y quadrado sobre 2, com aquele 4 cancela, então menos 2y quadrado de 0 até 1, mais 2 integral de y quadrado, y ao cubo sobre 3 de 0 até 1. Então vai dar 2 menos 2 mais 2 terços. Então, 2 terços. Ok? Observe que é uma questão fácil, mas ao mesmo tempo dá umas contas chatas e que na hora de fazer a avaliação essas continhas são chatas. Mas como eu já falei, vocês devem ter percebido isso na própria nota e na correção da prova de vocês, esses errinhos de conta, acabo gastando um tempo, mas eu vou acompanhando a conta de vocês. Quando eu vejo que foi um errinho assim de esquecer um dividido por 2, somou errado, coisas assim, mas que a ideia está ali dentro, eu considero praticamente toda a questão, tiro ali um décimo, 2 décimos, só para que vocês entendam que tinha algum errinho na conta, mas o mais importante acabou aqui, tá? Quando você chega aqui e eu vejo que você sabe a regra de integração, o mais importante já foi. O resto da conta é só para verificação mesmo. Ok? Então essa é a primeira interpretação, serve para volume, serve para calcular massa. Deixa eu ver se eu quero, antes de... Não, vamos falar de momento e centro de massa, porque a gente vai ter que calcular outra massa no próximo exemplo, e aí a gente vai usar de fato a densidade. Então, momento e centro de massa. Deixa eu pegar um...
Fica indo para lá e para cá, o câmera fica chateado, mas estou voltando. Momento. Momentos e centro de massa. Bem, vocês devem ter observado ou até imaginado que no caso do momento não tem mais como ser em relação ao eixo, né? Porque eu estou falando de um objeto tridimensional. Então existe uma pequena diferença na hora de ver o momento. Se vocês lembram da aula onde eu falei do momento para calcular o centro de massa, vocês vão lembrar que eu comecei motivando o problema distribuindo algumas massas pontuais no plano, a princípio. E aí eu disse o seguinte, bem, se eu distribuo partículas com uma determinada massa num plano e passo um sistema de coordenadas x, y, bem, os momentos são calculados, momentos em relação ao eixo x, por exemplo, o que você vai fazer é calcular o tamanho desse braço, que é dado pela coordenada y, tamanho desse braço, tamanho desse, multiplicar o tamanho do braço, que é basicamente o valor da coordenada y, e preservando o sinal para eu entender se é sentido horário ou anti-horário, e somar, né? A diferença natural, e aí em relação ao y fazer o contrário, né? O braço agora é a coordenada x. A diferença natural para um sistema tridimensional é que agora eu tenho que considerar em relação a um plano, né? Se você está distribuindo massa tridimensional, então eu vou considerar o plano, por exemplo, o plano XY, e as massas que estão acima do plano XY, e as massas que estão abaixo do plano XY, vão me dizer se esse objeto tridimensional roda no sentido horário ou anti-horário em relação a esse plano. Então, o braço, em relação ao plano XY, o momento em relação ao plano é a integral tripla sobre o objeto, lá, minha bola, de z vezes a densidade. Porque agora eu estou no R3, né? Então, o braço é calculado pela coordenada z. E aí, para eu encontrar o z que equilibra, para eu encontrar a altura que eu tenho que colocar esse plano de forma que equilibra, eu tenho que saber se tem mais... eu tenho que equilibrar a parte de cima em relação à parte de baixo, né? Porque senão teria uma rotação horária ou anti-horária, a depender de qual dos dois ganha. Então, aparece Z, aqui ficam três integrais diferentes das integrais duplas, né? Então, eu vou até escrever elas aqui. A lógica é a mesma, eu considero cada um dos planos. E aí eu vou ter o momento em relação ao plano XY, o momento em relação ao plano XZ. Bem, é basicamente integrar multiplicado pela variável que está faltando. A lógica vem da distribuição dos momentos ali, linear. Então, aqui era o B, né? Integral tripla sobre o objeto. XZ, está faltando o Y. Então, eu integro o Y vezes a densidade. Esse é um jeito de você lembrar, tá? Não, a lógica não é essa. A lógica é a forma com que esse objeto vai se movimentar a depender da distribuição de massa. Mas é eficiente para vocês lembrarem. Então, momento em relação ao plano YZ, integral tripla sobre o objeto do que está faltando, que é x, né? Então, a diferença é basicamente que agora, em vez de eixo x e eixo y, eu tenho que considerar os planos ordenados. E o centro de massa, bem, então, dado eu vou utilizar essas integrais, tá? Vou só colocar a definição. Dado um sólido B limitado com densidade
contínua. A gente aqui só está integrando coisas contínuas, né? Com densidade contínua d de x, y, z. Os momentos com relação, em relação aos planos coordenadas são isso aqui, tá? Basicamente, esses são a forma de calcular os momentos. Então, deixei um tempinho para quem quiser copiar. Esses são os momentos em relação ao plano XY, XZ e YZ. Aí que eu fizer a continha, vai ficar bem claro como que funciona. E aí, bem, a lógica para encontrar o centro de massa é o mesmo, né? Você pega o momento em relação ao plano XY e equilibra pela massa total, você vai encontrar a coordenada Z do centro, né? A ideia é que se você tem um objeto tridimensional, você pega um objeto tridimensional, aí o que que você faz? Você quer equilibrar ele, você quer um ponto onde, bem, aqui não faz muito sentido eu falar assim, coloca uma agulha naquele ponto que segura, porque esse centro de massa desse objeto, ele vai estar no interior do objeto, obviamente, né? Por exemplo, o centro de massa de um ser humano está mais ou menos na altura do umbigo. Então vai estar, mas é interno, né? Então é um ponto aqui no interior. Mas seria a ideia de que se existe um objeto, existe alguém no R4, seria o ponto que ele poderia segurar por um barbante esse objeto tridimensional, fazendo analogia com o caso bidimensional. Então, o que você quer saber é o seguinte: se você coloca aqui um sistema XYZ, o que você quer saber é qual plano, qual altura que eu tenho que colocar um plano aqui paralelo ao plano XY, de forma que a massa desse objeto fica equilibrado naquele plano, ou seja, não roda nem em sentido horário nem em sentido anti-horário. Então, esse ponto, esse centro de massa, ele é dado de que forma? Bem, você considera o momento em relação, se você quer a altura aqui, Z barra dele. Então, essa é a altura Z barra dele. Você pega a distribuição em relação ao plano XY e normaliza pela massa total do objeto. Então, o Z barra, que é aquela coordenada, é o momento em relação ao plano XY, dividido pela massa do objeto. Equivalentemente, se você quer um plano aqui paralelo ao plano x, z, x, então você vai ter a coordenada y barra do centro de massa. Você vai ter uma coordenada aqui y barra, uma coordenada x barra aqui, onde y barra vai ser o momento em relação ao plano que está, os planos que são paralelos a xz, normalizado pela massa, e o z barra vai ser o mxy. Não, o z barra eu já fiz, né? Eu quero o x barra, vai ser o myz sobre a massa, onde a massa é aquela que a gente já definiu, né? A massa é integral sobre o zb lá, né? B da densidade, elemento diferenciável de volume. Ok? Vamos fazer um exemplo? Alguma dúvida até aqui? Tranquilo? As analogias, né? Acho que a maioria de vocês já entendeu que aonde as coisas podem ficar estranhas é na hora de fazer a conta. As definições não são
tão difíceis assim de entender. São até bem simples. Então, resolver um exercício aqui. Então, exemplo 2. Determine o centro de massa. E aí, centro de massa é baricentro, tá? Já falei isso. É um nome diferente para a mesma coisa. É o baricentro. De um sólido com densidade delta x, y, z igual ao produto das coordenadas x, y e z, que é limitado, pelo cilindro parabólico x igual a y quadrado e pelos planos x igual a z, z igual a 0 e x igual a 1. Deixei um tempinho enunciado para eles darem uma lida. Bem, essa daí questão um pouquinho mais elaborada, né? Um pouquinho mais complicada. Vai dar umas continhas boas aí para a gente fazer. Mas vamos lá. O que acontece? Primeira coisa, a densidade está dada, está aqui. Se eu quero centro de massa, o que eu preciso calcular é a massa, o momento em relação ao plano XY, o momento em relação ao plano YZ, o momento em relação ao plano XZ. Com essas três informações, eu consigo identificar os pontos de massa. Então, todas essas integrais são calculadas, são 4 integrais, e são calculadas em relação a uma mesma região de integração. Então, o primeiro passo é conseguir descrever a região de integração. Tá? Por cilindro parabólico, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que cilindro, qualquer curva do plano gera um cilindro. A gente usa o nome cilindro, em geral, para especificar o cilindro circular, né? O cilindro dado por uma circunferência, mas, na verdade, qualquer curva do plano gera um cilindros, quando você solta a outra variável. Então, se você... o cilindro mais conhecido, é o que a gente usou lá em coordenadas cilíndricas, é essa. O que é regra é que quando eu falar simplesmente cilindro, eu estou falando de um cilindro circular. O máximo que eu vou ter que dar de informação sobre o cilindro circular é um cilindro de raio R. Então, essa informação está aqui, tá? Mas, na verdade, qualquer curva do plano, por exemplo, nesse caso aí, é um cilindro parabólico, né? O que significa? Significa que eu tenho uma parábola aqui, x igual a y quadrado. Então, tem uma parábola aqui. E ser cilindro significa soltar a variável z e considerar essa folha dobrada em um formato parabólico aí, tá? Ficou claro? Solto a parábola, ela forma um cilindro. Isso vale para qualquer curva do plano. Você pegar um 8 no plano e soltar, é um cilindro de base 8, tá? Então, vale para qualquer coisa que você... qualquer desenho, qualquer figura qualquer curva do plano, qualquer curva, né? Não pode ser uma coisa preenchida, porque senão você forma um sólido e não um cilindro. Então, é esse cilindro, e aí você tem as informações do plano. Então, aqui
é x, y, z. Aí ele está dizendo, vou voltar aqui no enunciado. Então, isso é o cilindro parabólico, tá? O cilindro parabólico é uma coisa desse tipo. E aí, bem, eu ainda estou usando o plano x igual a z. Vamos fazer primeiro separado, depois a gente soma. X igual a z é uma identidade sobre esse plano aqui, tá? É um pouquinho complicado de desenhar. Deixa eu tentar aqui. Bem, você tem um plano aqui, né? E nesse plano você tem uma identidade. X aqui, Z aqui e o Y. Quando você pega essa identidade, um plano também é um cilindro, por incrível que pareça. Ele é o cilindro quando a curva é uma reta. Então, um plano é um cilindro onde você tem uma reta. Então, você solta isso, vai virar um plano, tá? Um plano que tem essa reta como a reta diretriz dele sobre o plano XY. Então, isso daqui vai cortar aqui esse parabolóide numa região, saindo aqui da origem, tá? Vai dar um desenho complicado. Desenhar, eu nem... Mas é do Z para cima, então, essa parte aqui, e o X igual a 1, ele vai limitar essa parte. Alguns conseguem imaginar como é que é, outros não. Não é meio difícil, tá? É você pegar aqui, você tem um plano x igual a z, que corta aqui pela altura identidade, então vai dar uma coisa assim. E aí você vai ter um objeto que é mais ou menos dessa forma. Com toda a licença artística que eu não tenho, tá? Então, é uma coisa mais ou menos assim. Se não conseguiu visualizar, eu não consigo fazer melhor, então a gente vai ter que se contentar com isso mesmo. E aí a gente vai trabalhar com a álgebra para conseguir resolver o problema, tá? O que a gente pode fazer com as considerações aqui, tá? Se você observar, o x, ele varia... vamos reescrever as equações que a gente tem. A gente tem as equações x igual a y quadrado. O que mais importa é essa álgebra aqui, tá? X igual a y quadrado, x igual a z. Aí você tem z igual a 0 e x igual a 1. Então vamos lá, vamos tentar limitar as regiões de integração. A gente pode começar do z, né? Porque o z vai ser sempre melhor escolher a dependência que é dupla. Vamos lá. O z, ele varia do 0 até o plano, né? Isso, porque ele pode vir, qualquer ponto que está aqui, z igual a 0, ele sobe, aqui em cima também forma paralelepípedo. Então, vamos lá. Z varia do 0 até o x. Vamos colocar desse jeito. Bem, o x varia do 0 até o 1. Depois a gente verifica se está correto, tá? E aí o y, ele vai variar de 0... Y vai variar de menos raiz quadrada de x até a raiz quadrada de x. A raiz quadrada de x. Bem, essa é uma das possibilidades. Eu acho que tem uma melhor aqui. Espera aí só um minuto. Vamos só verificar se está correto. O x está independente, né? O x está variando do 0 até o 1 por causa essa condição e a condição do parabolóide, né? Esse parabolóide começa no 0. Então, essa é uma opção. Uma outra opção de descrever a mesma região é a seguinte. O x, ele varia... Eu vou fazer várias para vocês verem que realmente não existe uma regra, tá? E aí você
Depende muito de como você está olhando para a figura. Você pode pensar, por outro lado, que o x ele começa aqui na parábola e vem até o 1. Concorda? Essa é uma outra forma de você ver. Que o x começa na parábola e bate no 1. Então, ele começa em y² e vem até o 1. Por enquanto, sem dúvidas. Ok. Aí, o z, olhando só aqui embaixo, essa região que é aqui de baixo, você vai observar que o y varia aonde? Bem, no caso, esses pontos aqui, que é o máximo e o mínimo que o y assume, é exatamente quando x é igual a 1. Então, se você olha para a equação y² igual a 1, você vai observar que o y varia de menos 1 até 1. E o z? Bem, o z vai variar do zero, porque ele começa sempre aqui embaixo, então ele varia do zero até o x. Certo? Porque esse é o plano que ele bate lá em cima. Isso é uma forma de mapear a região, e isso também é uma forma de mapear a região. São duas formas diferentes, tá? Deixa eu dar só uma olhada, esse exemplo tá feito, quero só ver qual dos casos que o livro usa. O livro usa segundo, tá? Esse segundo que eu apresentei para não ter que trabalhar com raiz quadradas. E eu também vou fazer usando o segundo, porque trabalhar com raiz quadrada é sempre mais chatinho, tá? Mas entenderam como é que é o processo de encontrar? E uma coisa que vocês poderiam observar, antes da gente avançar, isso a gente está com tempo, tá? É que as restrições elas vêm da equação. É claro que o desenho às vezes ajuda, às vezes atrapalha, a gente já viu alguns casos assim, mas as restrições vêm daqui, tá? A limitação superior do x igual a 1 é pelo fato de que, observa que x igual a zero satisfaz. Se você pegar x igual a zero, você vai ter z igual a zero e y igual a zero, e o ponto 0, 0 está dentro da sua região de integração. Então, você sabe que existem pontos menores do que x igual a 1, que são pontos do seu objeto de integração. Então, você entende que essa é a limitação superior, porque as equações são colocadas basicamente para barrar em diferentes direções o seu objeto. Então, como é que você vai saber se o 1 é a limitação superior ou inferior do seu x? Você observa se o x pode passar de 1. E aí você vai observar que não, porque se ele passasse de 1, como o plano x igual a 1 é um plano limitante, você teria uma região toda infinita para cá. Então você percebe que ele não pode passar do 1. Antes do 1 ele pode? Sim, porque você tem, por exemplo, o 0, 0 que funciona. Então, analisando as equações, você consegue tirar as informações, mas precisa de prática, tá? E não só prática, uma coisa que eu acho que ajuda bastante é resolver exercícios que depois você pode verificar se está correto ou não sua resolução. E mais do que a resposta, tá? A resolução. Se vocês observaram, eu imagino que muitos, a gente já está quase no final do curso, né? Eu imagino que muitos de vocês, talvez por questão de tempo ou por já ter entendido o conteúdo, passou um pouco rápido no estudo dirigido. Mas qual que era a minha tentativa, qual que é o objetivo do estudo dirigido? É indicar para vocês que, às vezes, a melhor forma de você aprender a fazer alguma coisa é você ver um exemplo. E o livro tem muitos exemplos. O livro de vocês é gigante, tem muitos exemplos. Então, às vezes, quando você vê o exemplo, você não vê simplesmente a resposta, se você acertou ou não. Você vê o passo a passo. Porque isso vai te ajudar tanto a escrever a lista, como a escrever bem a prova, como fazer da forma correta. Porque, às vezes, chegar na resposta certa por uns caminhos, existem caminhos errados para chegar na resposta certa, infelizmente, tá? Então, é bom que você veja o processo todo de resolução. Mas vamos lá, chega de conversa, vamos resolver. Então, essa é a região de integração, função de densidade está dada. Agora, só pelo fato de tempo, tá, pessoal, e ser repetitivo, eu não vou encontrar todas as coordenadas, vou encontrar a massa, vou encontrar uma das coordenadas do centro e vou deixar como exercício. Por que eu vou fazer isso? Porque vocês vão ver que a integração é repetitiva e só ficaria enchendo vocês com continhas que vocês mesmos podem fazer, tá?
Vamos focar no que é principal. A massa é a integral sobre a região, vou chamar essa região de região E, da densidade. Então, olhando lá no quadro 2, por favor. Se você olhar no quadro 2, vou usar aquela segunda. Lá, as duas descrevem a mesma região, a daqui tem, a da direita de vocês tem raiz, eu não quero trabalhar com raiz, vou trabalhar com a de lá. Então, o que é independente é o y, então de -1 até 1. O que depende... Bem, aí no final, não tem muita diferença em que ordem que você vai colocar as outras duas, né? Vamos colocar o z de 0 a x, depois o x de xy quadrado até 1. Bem, a função é x, y, z. Isso aqui tinha sido dado lá no enunciado. Pode voltar para cá? E aí, essa era a densidade, tá? Que eu tinha considerado. No livro, ele resolve com densidade constante igual a 1. Mas o caso constante igual a 1, a gente já fez outro, quis mudar a função de densidade para a gente fazer algo um pouco mais elaborado. Quem varia de y ao quadrado até 1 é o x. Quem varia de 0 até x é o z. E quem varia de -1 até 1 é o y. Então, essa é a conta para encontrar a massa. Vai ficar integral de -1 até 1, de 0 a x. Estou integrando em x, então vai ficar yz x quadrado sobre 2 de y quadrado até 1 dz dy, que vai ficar integral de -1 até 1 de 0 a x. Bem, no 1, isso vai dar yz sobre 2. E no y quadrado vai dar menos y ao cubo, z, não, é quadrado, quadrado, y à quinta, né? Menos y à quinta, porque tem y à quarta aqui tem mais um y à quinta, z sobre 2, dz dy. Fazendo agora a conta em z, isso aqui não é um 3, é um x. A integral de -1 até 1. Agora, integrando em z, vai ficar y, que multiplica z quadrado. Já tinha um 2, vai ficar sobre 4. De 0 até x. Menos, aqui é em z, vai ficar y à quinta. Z quadrado sobre 4. De 0 a x. E aí, faltando integrar em... deixa eu ver aqui que tem uma coisa errada, peraí. Tem um probleminha aqui, pessoal, peraí só um minuto. Aqui eu fiz em x... Não, não pode ser desse jeito não, tá errado. Perdão. Final de semestre, todo mundo cansado, né? Também. Tá errado porque eu não posso integrar primeiro em x se eu vou passar pelo x aqui. Vamos corrigir isso. Deixa eu reescrever aqui a região de integração para a gente corrigir. É y quadrado de x até 1. É menos 1 de y até 1. E é 0 de... E é z de 0 até x. Agora sim. Bem, quem fica mais interno, o z vai depender do x e o x vai depender do y. Então, isso aqui tem que ficar... Bem, o -1 até 1, obviamente está correto, mas tem que ser o x, só depende do y mais externo. Então, aqui de 1 a y quadrado. E aqui
Sim, de 0 até x. Como que vocês, bem, para não precisar errar e ter que refazer, como foi meu caso, como que você faz para verificar essa ordem? Então, já vou mostrar. Aqui é z, depois x, depois y. Para vocês não precisarem errar e ter que fazer de novo, o z tem que ser o primeiro. Tá correto, Damásio. Como é que você, bem, provavelmente foi o que o Damásio fez para verificar que o z era o primeiro. O que você tem que considerar? Quem não depende de ninguém. É isso. Aqui é um pouco mais complicado. Pois não. Esse daqui tá ao contrário? Tá. Aqui tá ao contrário. Sim. Como que vocês fazem para não precisar errar e voltar? Observe que esse é o que não depende de ninguém, é o mais externo. Então, o que tem que vir logo após ele é o que depende dele, tá? Então, o x depende do y, então ele é exatamente o outro. É claro que quando eu tenho o x dependendo do y e o z dependendo de x e y, é meio óbvio, porque você vai para aquela ordem. Mas o z depende só do x e o x depende só do y. Pode gerar uma pequena confusão, mas é só você observar que o x depende apenas do mais externo. Então, ele logo vem na segunda integral e o que sobra é o da terceira integral. E aí vocês não precisam desenvolver a conta para depois ter que voltar. Vamos lá. Mas o que acontece, por outro lado, se você desenvolver errado, você não vai ter resposta, a menos que a ordem esteja correta, tá? Porque vai virar função. Y² até 1. De certa forma, fica um pouquinho mais bonito, porque integrando em z, isso vai dar x, y. É z² sobre 2, mas como eu já perdi um tempo errando lá, o outro aqui é 0, então eu já vou colocar x² sobre 2. Então, x² sobre 2, tá? Vou fazer um pouquinho mais rápido, para ganhar tempo. Entenderam? Era z, então fica z² sobre 2. No 0 vai dar 0. No x² sobre 2, já tinha um x. Vem para cá. Agora integra em x. Vai ficar y sobre 2, x² sobre 4. De 1, de y² até 1. Então, vai dar integral de menos 1 até 1. Embaixo, em cima vai ficar y sobre 8. E embaixo vai ficar menos y ao quadrado, menos y ao quadrado, menos y² à quarta, y à oitava, y à nona, sobre 8 dy. Correto? Tá certo, né? Bem, integrando isso, vai ficar y, eu acho que vai ter um probleminha aqui, mas a gente resolve. Y ao quadrado sobre 16, vai dar 0, né? Foi um errinho de conta mesmo. Tá certa a conta, mas vai dar y à décima sobre 80, de menos 1 até 1, isso vai dar 0, tá? Porque essas funções são ímpares. Obviamente, eu não escolhi bem a minha função de densidade, né? Qual que é o problema? A conta tá certa, serve para vocês entenderem a conta, mas quando eu peguei esse exemplo e coloquei essa função de densidade, eu atribuí densidade negativa para certos pontos, né? Infelizmente. E aí atrapalhou o nosso exemplo. O que acontece? É que nesse objeto, como a parábola pega a parte positiva e negativa do y, os y que estavam do lado de cá, eu estou atribuindo densidade negativa para eles, fica parecendo que o objeto não tem massa, não existe densidade negativa, tá? Peço desculpa porque eu quis fazer um exemplo um pouco mais elaborado, o exemplo do livro era simplesmente densidade igual a 1, e acabei não me atentando ao fato de que a região tinha pontos negativos.
Uma forma de corrigir isso, para que faça sentido a integral, é ou tirar o y da jogada ou colocar um quadrado aqui para consertar, tá? Mas entender qual que é o problema, né? O problema é que, como tinha uma parte lá negativa, eu considerei que estava faltando massa em algum objeto. Esse é o problema, essa é a diferença de um matemático e um físico, né? Um físico não faria isso. Um físico sabe que não existe densidade negativa, o matemático trabalha com tudo como se fosse só equações. Deu para entender no zoom qual que é o problema? A integral está correta, tá? Isso dá zero. Isso dá zero porque vai dar um em cima, mas aí as potências pares vai fazer ficar positivo, com menos vai dar zero aqui, vai dar zero aqui. E aí, sendo zero, bem, se cair na prova desse jeito, eu vou lá e escrevo errado o enunciado e coloco desse jeito, você resolveu tudo, né? Porque se a massa é zero, não tem como encontrar centro de massa, porque não existe divisão por zero. Acabou a questão aqui mesmo. Ai, estou um pouco frustrado com essa questão, mas vamos avançar um pouquinho. O próximo exemplo vai ser menos frustrante, eu espero. Mas não dá para resolver desse jeito, tá, pessoal? Porque com massa igual a zero não existe momentos, já que os momentos são... não existe centro de massa, porque o centro de massa é densidade, momento sobre a massa. Vamos só terminar a parte das aplicações. Falta só uma para eu falar, que é os momentos de inércia. E aí os momentos de inércia, de fato, é em relação aos eixos, tá? Porque é rodar em torno de um eixo. Então, momentos de inércia. Mas, se em algum momento desenvolver uma teoria baseada em densidade negativa, aí vocês podem usar a minha integral que vai dar super certo. Assim, eu estou há alguns anos avançando na teoria. Momentos de inércia. Bem, os momentos de inércia de um objeto tridimensional, seja B um subconjunto do R3, limitado. Então, os momentos de inércia, tá? Existem dois conceitos aqui diferentes. Os momentos de inércia de B são dados por... Bem, o momento de inércia em relação ao eixo X é a integral sobre B de y quadrado mais z quadrado. Lembra que quando era bidimensional, do x tinha y quadrado e o do y tinha o x quadrado. Aqui, no x, você coloca os quadrados das coordenadas que estão faltando, densidade de x, y, z, dv, e os outros é por analogia, tá? Em relação a x, em relação ao eixo y, você coloca x e z quadrado. E por fim, em relação ao z, você coloca o x quadrado e o y quadrado. Já vou dizendo, tá? Se na prova de vocês for cair os momentos de inércia, ou momento centro de massa, eu só vou colocar em relação à lâmina. Por quê? Porque é muita conta, tá? São 3 integrais, no caso dos centros de massa são 4. Então, se for para calcular um centro de massa, alguma coisa assim, eu vou me restringir. É importante que vocês saibam, se em algum momento vocês tiverem que trabalhar com esses conceitos, vocês viram. É análogo, então vale a pena ser dito, porque não tem por que não dizer se é basicamente a mesma coisa no R2. Mas, eu não vou colocar nada disso na prova desse jeito, porque são muitas integrais e o tempo não é suficiente para resolver, tá? Então, uma consideração que eu quero fazer
uma consideração importante, se é que vocês me entendem, é o conceito de valor médio de uma integral, tá? Vocês viram isso na prova de vocês em relação à temperatura. Eu vou fazer esse conceito, porque esse é um pouco mais fácil, é um conceito que dá para eu abordar com mais facilidade na avaliação, porque passa por esses conceitos e é uma integral só. Então, é o conceito de valor médio de uma integral, tá? E aí você considera os casos aplicados. Um valor médio, tá? O exemplo que vocês tiveram de valor médio era aquele da temperatura. Você tinha um objeto, tá? Você tinha lá um objeto e uma função de temperatura. Então, cada ponto aqui, um ponto x, y, z, está a uma temperatura dada por uma função t de x, y, z, que vai aqui na reta, né? E associa uma temperatura a qualquer ponto desse objeto. Foi o exemplo que vocês fizeram na lista. Então, esse aqui é uma temperatura T0. Vou colocar um zero aqui só para identificar. Uma temperatura T0 do ponto T, X0, Y0, Z0. Então, como que eu calculo? Bem, cada ponto desse objeto está com uma temperatura. Essa temperatura é dada por uma função contínua T. E eu quero a temperatura média. Então, o que eu faço é, eu integro a função de temperatura sobre o meu objeto, chamar ele de B. Então, eu integro sobre B a função de temperatura em relação ao elemento diferenciável aqui de volume e divido pelo volume do B. Então, vocês usaram isso na lista, né? Eu espero, tá? Tinha um cubo lá, vocês usaram isso. Esse conceito é um conceito que é de aplicação, que tem importância em vários exemplos, e esse daqui é o mais fácil de eu abordar na avaliação de vocês, por ser um pouquinho mais simples. E outra dica, tá? Assim como na lista de vocês, se o volume do objeto é conhecido, no caso lá era um cubo, né? Então, bem, dá para calcular o volume de um cubo usando integral tripla, mas obviamente não era necessário, dava para fazer 2 ao cubo, que é 8. Então, se você tem um volume conhecido, não é necessário resolver esse daqui usando a integral, tá? Então, é uma dica que vocês vão entender, uma dica aí para avaliação de vocês, esses conceitos. E aí é qualquer coisa, tá? Se eu falar densidade média, integra a densidade, divide pelo volume. Se eu falar temperatura média, integra a temperatura, divide pelo volume. Ou qualquer outra coisa, qualquer outro conceito aplicado, você calcula sempre da mesma forma. Integra a função que calcula essa grandeza pontualmente sobre o seu objeto e divide por volume. E se você conseguir determinar o volume sem fazer contas do tipo integral, você pode usar direto, tá? Eu tenho 20 minutos, eu vou tentar fazer um exemplo que cabe no tempo, porque eu acabei gastando. Bem, no nosso exemplo lá, a densidade média é zero, tá? Eu estou até agora indignado. Vamos fazer. Deixa eu abrir aqui o livro de vocês, que aí a gente. Abrir o livro de vocês aqui e escolher uma. Deixar vocês escolherem um exercício. Tá um pouquinho. Só um minuto aqui que eu vou abrir a lista de exercícios da parte de aplicação, tá? Integrais. A gente vai ter bastante tempo para fazer mais exercícios, mas vamos fazer um aqui. Deixa eu encontrar um aqui interessante. Só
Não, ponto médio. Tá, eu vou... olha aqui, ó, pode compartilhar. Eu vou fazer uma desse exemplo de valor médio, tá? Só porque é uma coisa um pouquinho mais rápida, é só uma integral. E aí escolham um desses 53 ou 54 aqui, que eu acho que dá tempo de a gente fazer. Podem escolher 53, 54, 3 ou 4. 54? Tá. É verdade. Vamos fazer o 54, tá? Que é mais novo. Bem, encontra o valor médio da função xyz, dada por x quadrado z, y quadrado z, na região limitada pelo paraboloide e pelo plano z. Tá ok? Então vamos fazer essa aí. Daí é importante. Então, a função... Eu poderia dizer que essa função é uma temperatura, eu poderia falar que essa função... Bem, não vou dizer que... essa daí eu poderia dizer, inclusive, que é uma densidade, tá? Porque não ia ter problema de ser negativo. Então, essa é a minha função. Eu considero o paraboloide 1 menos x quadrado menos y quadrado e z igual a zero. Ok? Isso daí, bem, se tem uma coisa que a gente desenhou muito nesse curso foi paraboloides, né? Só que nesse caso ele está virado para baixo, e o plano z. O que você tem que integrar é sobre essa região. Então, o valor médio dessa função, valor, sei lá. Ele dá uma notação, voltando ali, só para eu ver qual é a notação que ele dá. Ele dá uma notação F médio, tá? Então, o valor F médio é 1 sobre o volume da região, minha região B aqui, da integral tripla sobre B da função, que é x quadrado z mais y quadrado z dv. Aqui o volume não é imediato, tá? Teoricamente teria que calcular, mas ele é mais simples. Vamos fazer primeiro essa integral para depois a gente calcular o valor médio. Tá, a integral que eu tenho que calcular é a integral sobre b de x quadrado z mais y quadrado z dv sobre essa região. Como é que você vai determinar a região de integração? Bem, você pode observar que o x ao quadrado, quando z é zero, você tem x quadrado mais y quadrado igual a 1, ok? Isso, no caso, z igual a zero, e então z varia de zero até aqui, até 1 menos x quadrado menos y quadrado. Aí o x, você poderia pensar que o x varia de menos 1 até 1. E você poderia observar que o y vem dessa equação. Só que aí apareceriam umas raízes, né, que a gente não gosta muito. Então vamos fazer em coordenadas cilíndricas, tá? Para resolver essa parte aqui de baixo. Professor, mas nessa parte do livro ainda não tinha falado em coordenadas cilíndricas. Sim, porque ele queria que você fizesse do jeito difícil. Mas a gente já sabe, não tem porquê, tá? Então vamos fazer em coordenadas cilíndricas. Em coordenadas cilíndricas dessa mesma região, você vai obter, só que aí vai ter uma condição nova, tá? Para o ρ. O que vai acontecer para resolver esse problema em coordenadas cilíndricas? O seu θ vai variar de 0 a 2π, porque você dá a volta completa. O seu z vai variar de 0 até 1. Mas aí o seu ρ você tem que tomar um cuidado, né? Porque o que vai acontecer com o seu ρ? O ρ
Bem, se você observar essa equação, está dizendo para a gente que z é igual a 1 menos ρ quadrado. Então, significa que o ρ... deixa eu pensar. Fica melhor se eu colocar o ρ para variar de 0 a 1 e o z, porque senão eu vou ficar com a raiz quadrada do mesmo jeito, né? E o z para variar de 0 até 1 menos ρ quadrado. Tá? Então, o z sai daqui e bate em 1 menos z quadrado. Fica um pouquinho mais fácil. Vamos torcer para que a expressão também fique agradável em coordenadas cilíndricas, tá? Vai ficar a integral. Quem não depende de ninguém ali primeiro é o θ. Quase sempre simetrias em torno do eixo z, o θ acaba saindo da conta. Então, fica de 0 a 2π. Da integral agora do ρ, de 0 até 1, e z de 0 a 1 menos ρ quadrado. Essa expressão aqui ficou boa, né? Por quê? Porque vai ficar ρ quadrado cosseno ao quadrado de θ, ρ quadrado seno ao quadrado de θ, vai dar para colocar o ρ quadrado em evidência, vai sobrar o z. Quando você passa para a coordenada cilíndrica, você paga uma conta, que é o jacobiano, então esse 2 vai para 3. E aí a ordem de integração vai ser de 0 aqui, quem varia é o z, daqui é o ρ e aqui é o θ. Então observem que é um problema de aplicação e que você consegue resolver bem mais fácil. Nessa parte do livro ele nem tinha falado em coordenadas cilíndricas, tá? Mas dá para resolver com substituição trigonométrica. O Matheus perguntou o seguinte: eu tenho uma pergunta nesse θ. Eu colocava de 0 a 2π e justificava que era por causa da revolução. Deve ser resolução da lista. O senhor considera essa revolução na lista? Tá, entendi. Desculpa, eu realmente estou meio lento hoje. Por que que a pergunta do Matheus é que ele justifica o fato do θ variar de 0 a 2π pelo fato de que eu dou uma volta completa, dou uma revolução em torno do eixo z. Essa é uma justificativa totalmente aceitável. Você pode dizer que outra forma, você dizer essa mesma coisa, é observar que é simétrico, existe uma simetria em torno do eixo z, então todos os pontos valem. Mas assim, eu espero, e no caso, pelo menos a correção da prova, podem ficar tranquilos em relação a isso, que se você consegue identificar aqui as regiões de integração, eu vou entender, porque é um processo meio... Não tem muito como justificar. Eu falo que é por causa da volta completa e tudo mais, mas, por exemplo, para você ver que é a volta completa, tem que desenhar, né? Então, não, se você consegue identificar a região corretamente, eu vou acreditar que você visualizou lá, que você compreendeu a região, porque é um processo meio de adivinhação, né? Eu fico tentando dar motivos aqui, porque eu quero que vocês criem suas próprias formas de interpretar a região. Mas eu não provei que é de 0 a 2π, tá? No momento algum aqui eu provei que o θ varia aqui. Eu visualizei e espero que vocês também consigam visualizar para a gente conseguir conversar no mesmo idioma. Entendeu, Matheus? Então, sim, você colocar uma justificativa já é mais do que suficiente, tá? Se tiver correta. Eu não vejo motivo para discutir muito, descrever muito porque que aquela é a região de integração. Você tem que conseguir achar. Ok, então é isso. Dá tempo, vai dar tempo, calma aí. Pelo menos essa integral eu vou calcular o volume depois. Porque, bem, observem que eu vou integrar essa. Dei a região de integração para vocês. O volume é 1000 vezes mais fácil do que essa, porque o volume é simplesmente integrar aqui a função ρ, tá? Porque aí é a densidade igual a 1. Então, se você conseguir resolver essa, naturalmente o volume você vai conseguir, troca tudo isso aqui só por ρ. Então, aqui é possível colocar o θ para fora, vai ficar 2π da integral do θ, aí vai ficar a integral
de 0 a 1. Aqui eu já vou integrar, tá? Vai ficar ρ quadrado sobre 2. Então, vai ficar ρ ao cubo, que multiplica 1 menos ρ quadrado ao quadrado sobre 2 de ρ. Porque no zero dá zero, tá? Aí vai ficar 2π. Esse 2π foi porque eu coloquei o dθ para cá e integrei direto. Aí vai ficar ρ ao cubo sobre 3, fica ρ à quarta sobre 4, que com 2 vira 8, de 0 a 1. Menos, aqui eu tenho ρ ao cubo, vai aparecer ρ à quarta, vai ficar ρ à sétima. Então, ρ à oitava, tem um 2 já tem um 2 e vem um 8, 16. Mas é de 0 até 1, que fica fácil. Então, dá 2π. Aqui dentro vai ficar 1 oitavo, menos 1 16avos, que é 1 16avos. Então, aparece um 16 aqui embaixo, que dá para simplificar e fica π sobre 8. Ali que dá tempo? Errei? O 2, deixa eu ver. É porque aqui seria z quadrado sobre 2 da integral, né? E aí nos limitantes de integração. Ah, tá faltando. Tô fazendo produto notável igual aluno de quinta série, né? É a vontade que deu o tempo dele. Tá faltando sim. Vai ficar aquele que eu coloquei, que seria o ρ a quarta sobre 8. Aí tem um a mais aqui, né? Que é o 2 se cancela com 2, ρ à quinta, integra ρ à sexta sobre o 2 eu já cancelei sobre 6. Entenderam, pessoal? Tem um produto notável aqui que eu simplesmente ignorei, né? Tem o menos 2 ρ quadrado aqui, então menos 2 ρ à quinta, com esse 2 ρ à quinta, então ρ à sexta sobre 6. E aí, isso aqui ainda é uma integral, né? E por fim, aquele que eu tinha colocado, que é o menos, mais, ρ a oitava sobre 16. Ρ a sétima sobre 16. Gente, o que eu estou fazendo aqui? Já estava integrando e coloquei a integral. Oh, meu Deus. Ρ a quarta sobre 8, de 0 até 1, menos. Agora sim, vamos lá. Daria ρ a quinta. Então, ρ a sexta sobre 6, de 0 até 1, mais ρ a oitava sobre 16. De 0 até 1. É isso? É, né? Agora sim. Acho que agora tá certo. Eu tô fazendo conta errada só, pessoal, tá? Pode esquecer esse pedacinho aí. Bem, a conta aqui vai dar 1 oitavo, mais 1 sobre 16, que dá 3 16avos, menos 1 sexto. Então, 3 16avos, menos 1 sexto. Faz a conta. Provavelmente nessa altura do campeonato eu vou errar também, tá? Faz a conta aí. Tô cansado. Bem, o Matheus colocou alguma coisa aqui. O senhor poderia passar o meio para fora e cortar. Não, tem um monte de coisa aí que eu podia ter feito aqui e eu não fiz, tá? Foi realmente a pior forma possível essa integral foi resolvida. Não façam isso na hora da prova, senão não vai dar certo não, tá? Eu concordo plenamente, Matheus. De todos os caminhos possíveis de chegar na resposta, eu provavelmente peguei o pior, tá? O Matheus está dizendo que eu poderia ter cancelado imediatamente esse 2 com esse, que é verdade. Ficaria o bi lá e aí a integral seria mais imediata, tá? Esse é um exemplo de como não fazer. Vai ficar aí como para vocês, tá?
Ah, mas deu para entender? Não, não deu, né? Porque ficou tudo mal feito. Tá, deixa eu só aproveitar os 5 minutos que eu tenho e terminar aqui. Tá, o que importa dessa bagunça toda é que a integral sobre b da função x quadrado z mais y quadrado z dv, em que em coordenadas cilíndricas fica de 0 a 2π, de 0 a 1, de 0 a 1 menos ρ quadrado, de ρ ao cubo z. Acho que até essa parte aqui a gente estava bem de acordo. O problema foi só a continha mesmo. Então, essa integral, depois de muita luta, deu π, que multiplica 3/8 menos 1/3, tá? É só fazer a continha aí. Vai dar 24, 3 vezes 3, 9, menos 8, 1 sobre 24. É isso, né? 3 vezes 8, 24. Então vai dar 3 vezes 3, 9, menos 8, 1 sobre 24. Então esse é o valor dessa integral, e para você encontrar o F médio é 1 sobre o volume da região, multiplicado por essa integral, que dá π sobre 24. Encontrar o volume da região é integrar essa daqui, ó. Bem, a região é a mesma, é só você integrar 1, mas quando você faz mudança de variável, você ganha um ρ, então você teria que integrar de 0 a 2π, de 0 a 1, de 0 a 1 menos ρ quadrado, ρ, tá? E essa daqui é mais fácil. Dθ, essa daqui vai dar... Bem, o 2θ, o 2π de novo, você vai tirar direto. Vai ficar a integral de 0 até 1. E aí vai ficar... Aqui dentro você integra em relação a z, vai ficar ρ vezes z, então ρ vezes 1 menos ρ quadrado. Dρ, tá? Então dá essa integral, por quê? Porque eu estou integrando ρ em relação a z, fica ρz, mas embaixo é 0, então só ρ vezes isso. E aí, integrando essa daqui não tem quadrado, então essa daqui vai direto. Vai ficar 2π, que multiplica ρ quadrado sobre 2 de 0 até 1. Aqui já vou fazer direto, tá? É ρ quadrado sobre 2 de 0 até 1, então é 1 sobre 2. Menos, aí vai ficar ρ ao cubo, que a integral é ρ à quarta sobre 4. Então, 1 sobre 4. Meio menos 1/4, 1/4, que divide com aquele 2, fica π sobre 2. Então, vai ser, terminando, ficou π sobre 24 dividido por π sobre 2. Divisão de fração, preserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, 2 sobre 24, 1 dozeavos. Acabei no instante final. Acho que essa tá certa. Mas não vou ficar olhando muito não, porque depois vai que... Entenderam, pessoal? Bem, essas são algumas aplicações. Essas aulas dessa semana e as aulas da semana que vem vão ser basicamente resolver muitos exercícios, tá? Eu acho que tudo que tinha para ser dito sobre a parte mais teórica, eu já falei repetidas vezes, a gente vai ter que praticar mesmo. E praticar tem esses altos e baixos, tá? Às vezes mais baixos do que altos, aí uma ou outra para compensar, tá bem? Alguma dúvida, alguma pergunta? Pessoal do Zoom? Deu para aproveitar? Deu para entender um pouco da aula? Com os colegas daqui? Tá bem, pessoal. Não tendo mais dúvidas, eu vou encerrar por aqui. A gente se encontra na segunda-feira. Tá bem?
O que você achou da aula de hoje? Ainda ficou com dúvidas? Procure os monitores do projeto. Eles estão prontos para ajudar. Aproveite todos os nossos recursos. Acesse a sala de aula do Moodle e assista aos vídeos. Bons estudos e até logo!